Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Amados, nós estamos lendo, estudando as Escrituras do Novo Testamento e nós estamos em Atos dos Apóstolos. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 4 e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 8 ao 12. Está escrito assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amados, aqui Pedro e João, eles oraram e um aleijado ficou curado. E a liderança, eles começaram a perseguir Pedro, né? Agarraram ali Pedro, João e colocaram eles na prisão porque eles tinham realizado um milagre. Eles estavam ali pregando a palavra de Deus, haviam realizado um milagre, então estavam sendo perseguidos. Aí quando o sumo sacerdote, os líderes ali do judaísmo mandam trazer Pedro e João e começam a interrogar eles. Pedro, a palavra diz aqui no versículo 8, cheio do Espírito Santo, começou a declarar essas verdades que nós lemos aqui. E ali no versículo 11 ele cita uma passagem do Antigo Testamento que era muito bem conhecida por aqueles homens que estavam questionando Pedro e João. Ele cita o que está lá em Salmo 118, 22, dizendo assim, olha, este Jesus que vocês estão aí, que vocês crucificaram, que é pelo nome por meio de quem nós estamos realizando essas obras, esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e ele se tornou a pedra angular. E aí ele faz uma declaração extraordinária aqui no versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amados, a nossa salvação somente existe por meio de Jesus Cristo. Por isso que a palavra diz que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome. E é interessante porque Pedro deixa claro aqui que o que eles estavam fazendo não era por si mesmo, mas eles estavam pregando e realizando milagres por meio do nome de Jesus. E o que é nós vivermos, falarmos, pregarmos, realizarmos milagres por meio do nome de Jesus? Amados, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, está escrito que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo, ou seja, somos os seus representantes. Realizamos as coisas aqui na terra em nome de Jesus. É como se Jesus tivesse nos dado uma procuração e dito: podem realizar tudo em meu nome. E essa procuração é o Espírito Santo de Deus. Amados, nós temos o Espírito Santo de Deus vivendo em nós e por meio dele é que nós devemos pregar, viver, falar, porque não há outro nome, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, pelo qual o ser humano possa ser salvo, somente pelo nome de Jesus. Amados, eu insisto muito com os irmãos e eu sempre falo sobre nós crescermos na confiança, na suficiência de Cristo Jesus.
Amados, não adianta nós dizermos que nós somos crentes, que nós somos salvos, que nós somos cristãos, se nós não depositarmos a nossa confiança na suficiência da obra que Cristo Jesus realizou. E aqui nós lemos no versículo 12 que não existe salvação. E aqui não é simplesmente a salvação da alma do inferno, mas é a salvação completa de todo o nosso ser. Não há salvação em nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Toda a nossa salvação, a nossa preservação, a nossa cura está em Cristo Jesus. Quando diz aqui que não há salvação, fala da salvação da alma do inferno, mas fala também sobre a salvação completa de todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. E nós precisamos crescer em confiança nessa salvação. Amados, se nós estamos em Cristo Jesus e nós o representamos, ou seja, vivemos em seu nome, por isso que a palavra diz para nós orarmos em nome de Jesus. Por isso que Jesus disse, ele estava falando com os discípulos, certa vez ele disse, vocês ainda não pediram nada em meu nome, mas peçam para que a alegria de vocês seja completa. Mas o que é pedir em nome de Jesus? Às vezes nós deixamos isso meio místico. Eu oro em nome de Jesus. Amados, em nome de Jesus é porque nós estamos aqui nessa terra em nome de Jesus Cristo, representando Jesus Cristo, porque o Espírito de Cristo Jesus habita em nós. E só existe salvação por meio de quem? Desse nome, desse poder, dessa pessoa, porque Jesus é uma pessoa. Só existe salvação por meio de Jesus. Então não há outro nome que nós devamos representar. Nós devemos representar aquele que é o detentor da salvação. Amados, pense comigo, olha que coisa extraordinária. Nós somos os representantes de Cristo e levamos a mensagem de Cristo para o mundo. Nós vivemos e pregamos em nome de Jesus. E é esse nome que traz salvação, que realizou uma obra completa de redenção e salvação para toda a humanidade. Amados, que privilégio é esse de nós sermos os representantes de Jesus, os representantes daquele que tem o nome pelo qual toda a humanidade pode ser salva, Jesus Cristo. Amados, isso é glorioso demais. E se nós entendermos isso, isso começa a gerar em nós uma confiança que nada, absolutamente nada nos abalará. É o que estava acontecendo ali com Pedro, com João, com os discípulos. Eles eram presos, eram perseguidos, estava só começando e eles já estavam sendo perseguidos, mas nada os abalava, tanto que Pedro vai dizer ali nos versículos seguintes que eles ordenam ali, os líderes, ordenando que eles parassem de falar em nome de Jesus, parassem de falar o nome de Jesus e em nome de Jesus. E aí Pedro olha para eles e diz assim, ei, julguem vocês mesmos. Pedro e João responderam isso, julguem vocês mesmos, senhores. Se é justo aos olhos de Deus nós obedecermos aos senhores, o que vocês estão mandando nós fazermos, ou a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, ou seja, nós não podemos deixar de testemunhar sobre Jesus Cristo, porque Ele é a vida. Amados, que eu e você possamos compreender essa verdade no mais íntimo do nosso coração e que nós possamos entender que quando nós liberamos essas palavras de vida, a mensagem da salvação, que a salvação só pode ser alcançada por meio de Cristo Jesus. Ninguém pode conquistar a salvação. Nós podemos receber a salvação e a única forma de recebermos é crendo no nome de Jesus. E crer no nome de Jesus significa crer em tudo que Ele é, em tudo que Ele realizou em nosso favor.
E que nós possamos entender que após aceitarmos isso, recebermos essa salvação, nós nos tornamos os representantes de Cristo Jesus aqui na terra, e por isso que devemos viver e falar em nome de Jesus, ou seja, representando-o aqui nesse mundo. Amados, que dádiva é viver assim. Nós precisamos entender isso, porque quando as tribulações vêm, quando as circunstâncias difíceis vêm, nós sabemos a quem nós pertencemos. Eu pertenço a Jesus Cristo, aquele que tem o nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome significa o poder, aquele que tem todo o poder. É a ele que eu pertenço. Eu não pertenço a outro, eu pertenço a Jesus Cristo. Por isso que a palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E a vitória que vence o mundo é o quê? É a nossa fé. Fé em quê? No nome de Jesus. Amados, que eu e você possamos crescer nesse entendimento e nessa confiança. Confiança na suficiência de Cristo Jesus. Porque não há salvação em nenhum outro nome, nem debaixo do céu, nem na terra, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É somente por meio de Cristo Jesus. Ele, quando veio como homem, realizou uma obra completa para salvar o ser humano. Por isso que só há salvação em Jesus Cristo. Que eu e você possamos entender e receber isso pela fé, essa verdade pela fé, e possamos crescer em confiança na suficiência de Cristo Jesus. E que em nossa vida, na nossa vida diária, na prática da nossa vida, no nosso dia a dia, nas rotinas da nossa vida, no cotidiano da nossa vida, nós possamos transmitir essa vida, vivemos de fato em nome de Jesus, confiando completamente nele. Tudo que realizamos e tudo que falamos não é em nosso próprio nome, mas é em nome de Jesus, é pelo poder que vem dele, pela capacitação que vem dele, pelo Espírito Santo dele, que ele pediu ao Pai e o Pai enviou para habitar em nós e nos guiar e nos ensinar e nos fortalecer e nos encorajar e nos ajudar e nos corrigir quando é preciso. É assim, amados, que nós precisamos viver. Essa é a minha oração, que eu e você possamos entender essa verdade e viver essa verdade em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua verdade. Pai, eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, dos meus irmãos, que nós possamos compreender a verdade de que a única fonte de salvação é Cristo Jesus. A salvação completa que nós precisamos encontra-se em Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos vivamos isso na prática, no nosso dia a dia, e que nós possamos, Pai, transmitir através da nossa fala, através da nossa maneira de viver essa salvação. Que de fato nós vivamos como representantes de Cristo Jesus nessa terra. Que de fato nós possamos dizer: tudo que eu faço, tudo que eu falo não vem de mim, mas vem de Deus, vem de Cristo Jesus. É por isso que eu vivo por meio de Cristo Jesus, é por isso que eu vivo em nome de Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e vivamos isso, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, a vivermos plenamente essa verdade, compreendendo que aquele que morreu por nós nos comprou com um alto preço, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para Ele, para a glória dEle, que tudo em nossa vida seja para honrar e glorificar o nome de Jesus, o nome sobre todo nome, o nome pelo qual importa que todo ser humano seja salvo. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.